Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Vitor Moraes. Ele é contabilista e vai falar sobre um assunto que incomoda, irrita, aborrece todo mundo, todo ano, o tempo todo: imposto de renda. E além disso, a gente vai entender um pouquinho desse monte de papo que está acontecendo, que o dinheiro vai mudar, que vai cobrar mais, menos. Respira fundo. Vamos com calma, trabalhador. Vamos entender melhor esse assunto. Vitor, seja muito bem-vindo. É um imenso prazer falar com você. Obrigado, Carlos. Prazer é todo nosso. Vamos começar pelo básico. Vamos Explica lá. para gente o que é o imposto de renda. Vamos lá. O imposto de renda aqui no Brasil, ele é um mecanismo de prestação de contas mesmo, né? Basicamente, todo o rendimento que um trabalhador, né, que a pessoa física recebe no Brasil, ele precisa recolher imposto sobre isso. Só que como isso é feito, né? A gente tem ali aquele valorzinho que vem descontado do nosso salário ao longo dos meses. Isso aí. A gente vai acumular esse valor ao longo do ano para quê? Para que no ano seguinte, na declaração, a gente faça um ajuste de contas. Então, a gente está falando, na verdade, de duas coisas. O imposto, né, que é sobre as nossas fontes de renda, Ok. e a declaração que é feita no ano seguinte, que é uma declaração de ajustes. Ok. Então vamos lá. Não importa quanto que eu ganhe, existe o imposto de renda ou não? Isso tem um valor que é a partir de. Esta é a grande discussão que a gente Uhum. sempre ouve. Peraí, quando a gente entende renda e eu ganho um salário mínimo, não tem renda nenhuma, eu não estou conseguindo nem pagar a casa, a comida, a roupa para ser lavada, nem o sabão em pó. Então, como é que eu estou pagando alguma coisa, devolvendo alguma coisa para a União, se o que eu ganho, fruto do meu trabalho, não dá nem para a vida mesmo? Então, como é que é essa coisa? A partir de quando que a gente paga ou devolve para a União Uhum. esse valor? Então, a partir de uma receita, né, de um ganho de R$ 1.903,99, a gente já tem uma retenção do nosso salário, do imposto de renda. Então, a gente já antecipa esse pagamento para o governo. A gente já tem um pedacinho do nosso dinheiro ali sendo recolhido mensalmente. Certo. Só que, é óbvio, né, o salário pequenininho ali já tem essa retenção, faz toda a diferença. Mas é importante a gente salientar que está extremamente, né, desatualizado e defasado essa linha de corte ali para retenção. E isso é o grande foco da discussão atual, né? É muito pouco dinheiro, o dinheiro tem um poder de compra muito pequeno e ainda assim a gente tem que reter esse imposto para o governo ao longo né, do ano, ao longo dos meses. Perfeito. Quando a gente fala da linha de corte, então é mais ou menos assim. Se você ganha de R$ 1, de um centavo até 1903, Mil novecentos e 1903 e três e 99. 98 você está 99. isento, não tem Exato. nenhuma retenção. Mudou um centavinho, como Ou tudo na seja, vida, no dia 2 de outubro, até o dia 2 de outubro deste ano corrente, 2023, eu vou ter 39 anos. No dia 3 de outubro, não teve jeito, eu fiz 40. Mudou a casa decimal, mudou, entrou, não entra, não sai nunca mais. Muda um monte de coisa. Muda da idade de quem é jovem para quem é a loba. Como tudo na vida, tem uma virada. E especificamente com relação ao imposto de renda, a discussão é que às vezes vale mais a pena ganhar um cadinho menos do que entrar na linha de corte do imposto de renda. Isso é uma fala que a gente ouve, uhum. né, na boca miúda, no chão de fábrica, na rádio peão e tal. Isso também é um pouco de verdade? Em tese, sim, porque são duas linhas ali que a gente precisa, é até importante a gente falar sobre. A primeira é que, de fato, se eu ganho até R$ 1.903,98, eu não tenho desconto nenhum no meu salário a título de imposto de renda. Ou seja, eu tenho um valor no meu orçamento maior ao longo né, do mês. Se eu ganho R$ 1 a mais, eu vou ter um desconto a título de imposto de renda já. Então, eu diminuo o meu orçamento mensal. Então, de fato, R$ 1 a mais me faz ganhar menos, né, liquidamente falando ali ao longo do mês, do que R$ 1 a menos. Só que,
Isso é importante a gente deixar frisado. Ter o desconto mensal não significa que você tinha a obrigação de pagar isso lá na declaração no ano seguinte. Por isso que às vezes quando a gente tem esses descontos, né, mensais ali, vale a pena procurar um contador, vale a pena procurar uma pessoa que tem um pouco mais de prática, e às vezes mesmo sem ter obrigação de fazer a declaração, compensa fazer, para que você consiga reaver esses valores. Que é o que a gente fala que quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou receber de volta do imposto de renda. Eu Exatamente. tenho uma amiga que fica desesperada com isso. Ela fala: eu preciso ter de volta o máximo que eu conseguir, porque isso é um absurdo. E aí eu queria que você falasse para a gente a respeito disso, assim, o que fazer para fazer essa declaração, porque chama assim, né? A Sim. declaração do imposto de renda que pode vir a resultar na devolução de algum dinheiro que já tinha sido retirado do orçamento desse trabalhador. Primeiro, pessoas que eu acho que é legal a gente falar, é aquilo que me obriga a declarar. Ótimo, vamos Eu lá. tenho uma série de fatores que me obrigam a declarar, Eu tenho que fazer de qualquer jeito. de qualquer jeito. Perfeito. Se eu tive rendimentos ali, né, falando de área rural, se eu tive rendimentos acima de 142 mil, eu estou obrigado a declarar. Isso no ano, tá? O Perfeito. imposto ele é sempre calculado no exercício anterior. Então, 2023, a gente vai pensar no ano de 2022, tá Uhum. bem? E a Então, gente se eu pensa tive no ano de verdade, ou seja, de janeiro a dezembro. já Não 1 do é 1 a aquele 31 do negócio 12, que. Legal. tá bem? Se eu comprei ações, né? Se eu sou acionista de qualquer investimento em bolsa de valores, hoje em dia, né? Ficou mais fácil da gente ter acesso a esse tipo de investimento. Antigamente era uma coisa mais surreal, mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes eu comprei uma para testar, custou R$ 10, você está obrigado a declarar. Então é legal a Por gente quê? ficar atento, tá? Se você teve rendimentos tributáveis, né, acima de R$ 28.559, desculpa, R$ 559, o que são rendimentos tributáveis? Salário, né? Se você é sócio de uma empresa, um prolabore. Se você é autônomo, né? As notas ali, né? Os recibos que você efetuou ao longo O do ano. RPA, Exatamente. Recibo de Prestação de Serviço Autônomo, não é É isso? esse senhor mesmo. Então, Uhum. toda vez que você transfere, né, que você recebe dinheiro em troca, né, é um rendimento tributável. Então, se a gente ultrapassa os R$ 28.559, você está obrigado a declarar. Se você teve também rendimentos isentos acima de 40 mil. O que são rendimentos isentos? O melhor exemplo talvez seja distribuição de lucro. Você é sócio de uma empresa, por exemplo, e a empresa Hum. distribuiu lucros para você. Se essa distribuição ao longo do ano superou os 40 mil, ainda que você não tenha rendimento tributável, você está obrigado a declarar. E lembrando, estar obrigado a declarar não significa que vai te gerar imposto a pagar. São duas coisas distintas, tá É bom? que a gente já pensa assim, ah, vou ter que declarar, vou perder alguma coisa. Não Não necessariamente. necessariamente. Exatamente. Então, o trabalhador que ele já tem essa retenção no salário dele, né, ainda que ele não esteja obrigado a declarar, talvez seja interessante para ele declarar, para que ele consiga reaver, se não parte, né, se não totalmente, né, parte desse valor que ele já antecipou para o governo. Ótimo. Maravilha. Entendemos quem é obrigado a declarar. E aí agora eu queria que você falasse para a gente daquele trabalhador que não é obrigado, mas que tem a carteira assinada e que ao longo dos meses foi perdendo um dinheirinho e que pode vir a declarar. Como é que funciona isso? Lembra, fazendo um pequeno parênteses, Faça-nos a declaração, ela não é, você não precisa ter um profissional habilitado para que ela seja feita. Eu acho importante a gente falar isso, sim. porque muitas das vezes parece que é algo que você vai ter que, né, ter um profissional específico que vai te custar muito caro para fazer. Não necessariamente. Todo mundo pode baixar o programa da declaração e fazer a declaração. Porém, ela tem pequenos percalços ali no meio que pode confundir e levar a alguns erros. Então é importante que você estude, baixe o manual, né, da declaração, para que você faça a declaração da maneira mais assertiva possível. Ótimo. Para esse, né,
funcionário ali que teve a sua retenção, tudo mais, e que ele quer reaver partes ou todo o valor de volta, acho que o importante é ele juntar a informação do ano, ele vai receber isso naquele informe de rendimentos, né, que a gente costuma receber todo início do ano Bom, ali para março, janeiro, fevereiro, a gente já vai começar a receber. A gente recebe do banco e pessoas que tiveram, né, imposto de renda retido, eles também vão receber das suas empresas, tá? Nesse informe de rendimento, ele tem todas as informações de valor que ele vai precisar na declaração dele. certo. Dito isso, se você vai procurar um profissional para fazer, acho que a primeira dica é observa se o valor que você tem de possibilidade, né, a recuperar, que está lá no informe, lá, como antecipação de imposto de renda, se é um valor expressivo. Às vezes, você acaba pagando um pouquinho mais do que você tem possibilidade de recuperar. Tá? Perfeito. Segundo, pô, legal, vale a pena, quero tentar recuperar esse valor? Beleza, procura um profissional se você não tem facilidade com tecnologia, né, ou com o próprio sistema da Receita, procura um profissional para ele executar essa tentativa de recuperação para você. Acho que é Perfeito. o melhor caminho. A gente abre um recorte aqui, especificamente o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários oferece serviço de forma gratuita para os associados, que eu acho o máximo, porque o Hum. cara é motorista, ele é cobrador, trabalha lá na mecânica da empresa, dando conta do rolê do ônibus. E aí ele vai entender, precisa entender desse negócio de imposto de renda, precisa entender que ele tem que fazer, porque ele é um cidadão, mas não precisa necessariamente saber apertar o botão certo. E aí, como eu não sei dirigir ônibus, acredito que você também não, porque isso não é uma Não. coisa fácil. Como eu não sei trabalhar na área da contabilidade, ser contabilista, e como provavelmente você não sabe também escrever uma matéria para o jornal. E aí é legal a gente ressaltar que todo trabalhador é muito importante na engrenagem da sociedade, mas que cada um faz seu trabalho. E por isso a gente pode sim pensar que um trabalhador precisa do outro, e nesse caso, para ter dinheiro de volta, mais importante ainda. Agora, voltando para o nosso rolê, quero te fazer uma pergunta que sempre bate na minha cabeça. Tem umas coisas que as pessoas falam assim: é importante você juntar para o imposto de renda. Se você for numa consulta médica e pagou, tem que ter o Sim. papel. Que papel é esse? Se você comprou remédio, a nota fiscal serve para alguma coisa? Não serve para nada. O que eu gastei de comida no mercado, o que eu posso, enquanto cidadão, guardar desde o primeiro dia do ano até o último dia do ano, juntar numa pastinha, numa sacola prárdiga, como diria minha avó, entregar na mão do profissional habilitado, contador, contabilista, para que ele possa tentar me ajudar a fazer mais dinheiro voltar quando eu tenho algum desconto lá na minha folha de pagamento referente ao imposto de renda. Então, como eu disse, ainda que você antecipou parte do imposto ou que você não está necessariamente obrigado, né, não quer dizer que você vai pagar imposto ao longo né, na declaração. Por que a gente diz isso? Alguns fatores são dedutíveis. A gente consegue, né, deduzir do nosso pagamento do imposto anual ali alguns tipos de despesa. Quais são essas despesas e quais são esses fatores? Um dos mais importantes ali. Se você, né, tem filhos, se você é casado, você consegue colocar seu cônjuge e seus filhos, ainda que você seja. Fugiu o termo agora, Não é perdão. casado legalmente. Sim, se você tiver comprovante, né, da união estável, isso, Uhum, meu você, estado. você consegue deduzir, né, esses como dependentes ali. E aí você diminui, você dilui o imposto que você devia para mais dependentes, isso significa que você vai dever menos impostos. Ou Perfeito. seja, a chance de recuperar esse valor ela aumenta. Despesas médicas, plano de saúde, consultas que você fez médicas para você e para seus dependentes são dedutíveis também. Com a nota fiscal, não é isso? Com a nota fiscal ou o recibo ali devidamente registrado do médico. Você precisa ter esse documento. Por que a gente precisa ter esse documento bonitinho? A declaração ela é feita de maneira como encontro de dados. Então, eu declaro que paguei, o médico vai declarar que recebeu. Perfeito. Se eu não tenho essa nota fiscal bonitinha, por mais que eu tenha pago, talvez ele pode não ter declarado. Isso significa que a gente vai ter um desencontro de informações
e a gente pode cair no que eles chamam de malha fina. Ou seja, eles vão chamar a Todo mundo gente. tem medo do leão. É isso? Exatamente. É a boca do leão, é exatamente isso. Ótimo. A gente vai falando, ai, tô medo do leão. Eu falo, medo do leão, gente, pelo É amor de isso. Deus. É isso. É Ok. isso, que ele vai obrigar a gente a comprovar essas informações. E se porventura não forem comprováveis, a gente tem que tirar isso e vamos pagar no imposto. Então é importante separar esses documentos. Saúde. Saúde, despesas com educação. Então, se você tem Colégio, ali curso, técnico, colégio, pós-graduação. faculdade. Colégio, Colégio, faculdade. faculdade, pós-graduação, desde que seja feita, né, faculdade. Ok, É só instituições regulamentadas pelo MEC, tá? ok. Provavelmente curso técnico também. Curso técnico, provavelmente sim. Legal, ótimo. Saúde e educação, o que mais? Previdência privada também, né? Eu sei que não é muito comum, mas Uhum. existem pessoas que fazem planos de previdência privada. E além disso, no nosso informezinho lá, naquele documento que eu falei, informe de rendimentos que você recebe, né, do seu empregador, você tem também pagamentos a título de INSS. Esse pagamento dentro da sua declaração também, por mais comum que ele seja, ele também influencia, né, no valor final ali do imposto que você vai pagar ou recuperar. Como é que funciona essa balança dentro da declaração? A gente teve ali todos os rendimentos, né, que vão levar o meu imposto a pagar para cima. Rendimento que eu recebi. Exatamente. Salário, toda a grana que você recebeu. Isso vai levar meu imposto para cima. Tudo aquilo que eu tenho para deduzir vai trazer meu imposto para baixo, tá? E a gente vai ficar nessa balança ali. Ok. Se aquilo que eu gerei, né, aquilo que eu ganhei de dinheiro que gerou imposto for maior do que eu tenho de possibilidade ali de deduzir, eu ou já vou ter pago tudo isso, ou eu vou ter que pagar ainda uma diferença para o governo, que é o que a gente não quer. Isso aí. Se as nossas deduções elas forem suficientes para diminuir a quantidade de imposto que eu deveria pagar no período, por exemplo, você antecipou para o governo R$ 600 de imposto ao longo do ano, mas na declaração está dizendo que você só deveria ter pago R$ 200. Isso significa que a gente vai conseguir recuperar para você R$ 400 a título de devolução do imposto de renda. Perfeito. Tá bem? Ótimo. Qualquer trabalhador pode fazer, porque a gente entende que essa coisa da declaração de imposto de renda é para gente que ganha muito dinheiro. Mas a gente está aprendendo aqui que não é isso não, né? Qualquer Não. um pode ter algum rolezinho para ganhar de volta. Exatamente. Isso é legal, a gente desmistificar na cabeça que a obrigatoriedade, ok, todo mundo tem que fazer, mas ainda que você não seja obrigado, talvez seja interessante fazer. Isso não vai te trazer dolo, não vai, né, te trazer nenhum tipo de despesa, principalmente para essa galera que está bem na linha de corte. Né, a chance da gente conseguir Ganho recuperar. R$ 2.100. Pago o imposto de renda, que é um absurdo. Pois Tiraram é, uma fortuna de mim, porque R$ 2.000. Se tu tira R$ 100, é um dinheiro da cangaia, com certeza, né? com Então, certeza. assim, alguma coisa pode rolar ali. Procura um profissional, pede ajuda no sindicato, faz a conta Exatamente, se vale a pena ou não, pede ajuda para um amigo que já conseguiu fazer e faz direitinho, não é? com Vamos certeza. tentar resolver Busque, para poder estar dentro do campo do justo. é Não isso. é incorreto querer o que pode voltar do imposto de renda, não é? A gente Com já está roubando o certeza. dinheiro da nação. Isso é De maneira importante pensar. nenhuma. Não, de maneira nenhuma. A declaração ela é justamente para isso, para que a gente ajuste o imposto, ajuste a medida mesmo, né? Você deve? Ok. Então você já pagou antecipadamente ou não. Você não deve? Não há por que você ter pago. Você precisa reaver, na verdade, esse dinheiro de volta. É importante que a gente crie esse hábito. Vitor, uma das coisas que eu acho muito importante a gente falar é que iniciou um novo governo agora, em que a gente, enquanto programa Trabalhador em Foco, está muito satisfeito e espera que esse governo venha fazer o que prometeu e o que a gente precisa enquanto trabalhador. Mas mais do que isso, a gente está vivendo agora um momento de discussão muito grande a respeito do imposto de renda. Vamos dar a linha de corte, está há muito tempo sem mexer, isso é um absurdo, vai para tanto, não vai para tanto. Esta discussão, que é muito importante e válida, e tomara que eles realmente mexam nessa régua, nesse corte, ela tem alguma relação
com a declaração do imposto de renda, que a gente vai fazer neste ano de 2023, que é referente ao ano de 2022, ou não? Tem que fazer tudo do jeito que é agora, rezar para o rolê mudar no caminho, e aí no ano que vem, 2024, talvez quando a gente estiver prestando contas de 2023, o negócio muda. É isso, explica para gente, para todo mundo de casa conseguir entender esse rolê. Na verdade, é exatamente isso, né? É, contextualizando a tabela do imposto, né? Isso, quem vai pagar, quem não vai pagar, quanto vai pagar, ela não é atualizada, na verdade, desde 2015. Então, assim, na verdade, Olha, desde desde 2015, estamos 2015. falando que era um governo do PT. Desde então, ninguém É, se preocupou com o pobre trabalhador. Volta para a fala. exatamente. Então, ela não é atualizada, na verdade, desde 2015, né? 15 entregue em 2016 ali a declaração. O que que isso significa? O salário ele foi tendo reajustes ao longo desse período, reajuste anual do salário mínimo, e isso começou a incluir pessoas naquela linhazinha ali dos R$ 1.903. Então a gente teve uma parcela de pessoas ao longo desses anos, por conta da atualização, né, do salário mínimo, que começaram a ser incluídas nesse desconto do imposto de renda. Perfeito. A gente precisa sim, essa tabela é uma tabela que precisa ser atualizada, do que já me chegou de informação, do que eu já procurei de informação. Não é algo que vai acontecer no primeiro semestre, mas já é pauta de discussão no segundo semestre. A Ótimo. gente precisa ter essa discussão realmente. É importante que, né, esses trabalhadores não tenham esse desconto, tá? Mas Sim, é importante lembrar que, com relação ao exercício do ano passado, que a gente vai ter que declarar esse ano, que essas pessoas já estão incluídas ali, que a gente vai ter que fazer de novo, ter a retenção não era obrigação de pagar. Isso a gente vai conseguir definir na declaração. ótimo. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Às vezes a gente vai ter ali, tive desconto, tive que pagar, nunca mais vou reaver. Não é bem assim, tá? Teve desconto, vamos procurar saber certinho se a gente realmente precisa pagar esse valor ou não. E tomara que não. E se não, a gente Tomara tem que que não. recuperar. Isso aí. Vitor, queria te agradecer pelo esclarecimento, pela forma extremamente didática e tranquila que a gente está levando conteúdo para o trabalhador. E aí, a grande questão é: qualquer dúvida, corre para o sindicato ou procura um profissional habilitado. É isso, né? Perfeito. Procura o sindicato da sua categoria, procura um profissional habilitado, tá, gente? O profissional contador, contabilista, enquanto profissão, ele tem um compromisso ético também de tirar essas dúvidas, tá? Então, na dúvida, gente, bate na porta mesmo, liga. Vou deixar aqui os nossos contatos também. A gente está Faça sempre de isso. portas abertas à disposição também de todos. Maravilha. Como é que pode É, entrar em contato com você para pedir, falar, assistir o programa Trabalhador em Foco? Estou com tal dúvida. Me ajuda aí, colega. então vamos lá. Vocês podem entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp, tá? DDD 24. 988 13 8281. O telefone aqui do escritório também do DD 24, 2019 0707. E a gente tem também um e-mail para contato, que é contato@bastosemorais.com.br. A gente está à disposição Maravilha. sempre. Obrigada, Vitor. Foi um imenso prazer falar com você. Em breve a gente volta com assuntos, espero eu, menos irritantes, porque imposto de renda irrita. E Obrigada de eu verdade, concordo. foi um prazer. Eu que agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Maravilha. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Espero que você procure o sindicato da sua base trabalhadora. E se você não é associado, associe-se para poder fazer esse rolê de pedir ajuda de verdade. E se não, procure os meninos ou então outro profissional que você tenha confiança para verificar se dá para ganhar um dinheirinho de volta. Afinal de contas, ele é seu. Obrigada, um beijo grande. Até o próximo programa. Tchau, tchau.